Bem-vindo, doutores! No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o tema que eu recebo várias mensagens, várias perguntas, o termo de consentimento informado. Não só isso, eu vou ensinar como elaborar um que você vai resolver todos os seus problemas daqui para frente. Aguardo vocês após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu trato sobre a minha carreira profissional, os concursos que eu já passei, os objetivos do canal. Sem mais enrolação, o que é consentimento? Consentimento é o resultado da deliberação sobre informações sobre o diagnóstico, prognóstico, alternativas, riscos, benefícios, efeitos colaterais, que acarreta uma decisão do paciente sobre a intervenção médica. O Conselho Federal de Medicina tratou especificamente sobre consentimento informado na Recomendação 1 de 2016. Se você não leu, eu li e vou abordar os principais pontos nesse vídeo. Pode ficar tranquilo. Quem pode assinar o termo de consentimento informado? Somente as pessoas plenamente capazes, civilmente, podem assinar. Mas quem é e o que é capacidade? Capacidade pode ser definida como a aptidão necessária para que uma pessoa exerça pessoalmente atos da vida civil. Segundo o Código Civil, é um estado que compreende, em regra, a maioridade civil, que é de 18 anos. Por lógico, já fica claro que existem exceções. Quais são elas? Os menores de 18 anos, aqui atenção para os pediatras, os ébrios e os viciados em tóxicos. Aquelas pessoas que, ainda que transitoriamente ou permanentemente, não puderem exprimir a sua vontade, e vontade aqui não é somente o ato de falar, compreende também a vontade consciente sobre uma situação. Então, se a pessoa tomou um remédio, já pode haver um prejuízo nessa vontade. Então, aqueles termos assinados no mesmo dia, do ato cirúrgico, do procedimento, é um problema. É mais uma situação perigosa, mais uma razão para não assinar no mesmo dia, tá bom? Fica o lembrete que eu já fiz nos vídeos anteriores. Por fim, os pródigos, que são os gastadores inveterados. E por que eu disse isso para vocês? Porque o termo de consentimento informado, assinado por quem não é plenamente capaz, é nulo, ou seja, não tem validade nenhuma. Se isso é um instrumento, um documento feito em benefício do médico, você já está perdendo uma defesa sua. Então é muito importante a atenção para essa questão. Aqui eu vou deixar um lembrete que é importante. Olha, esse vídeo é o resultado e é essencial que vocês vejam os dois outros, sobre a autonomia da vontade e o dever de informação. Aqui é só o resultado disso. Então aquelas pessoas apressadas podem assistir o vídeo, mas não vai entender completamente. Então depois não me deixa perguntas, olha, não entendi e tudo mais, porque eu vou só mandar ler o vídeo. É que nem eu faço com meus estagiários na procuradoria. Às vezes me chegam lá perguntando alguma coisa, eu vi que não leu o manual que eu escrevi. Tudo bem, o manual tem 250 páginas. Não leu o manual, eu falei, olha, tá no manual, vá lá, se informa e vamos resolver o problema. Eu não vou perder meu tempo, tá? Então aqui a ideia é a pessoa ajudar o pessoal, é um vídeo educativo. Eu não ganho nada com isso, eu só quero ajudar mesmo, tá? Agora, prosseguindo, vou mostrar em números a importância do termo de consentimento informado. Vou abordar 3 decisões, casos concretos, para vocês entenderem onde a coisa pega. Para economizar tempo, eu vou ler só a parte importante para tratar com vocês. Recomendo que dê um pause, leia a decisão por completo para entender melhor. E aqui eu vou só no que é importante. Decisão do Tribunal de Justiça. Responsabilidade civil, dano moral, erro médico hospitalar, videolaparoscopia, perfuração da haste intestinal, peritonite, responsabilidade civil do cirurgião assentado na falha do dever de informar, associada à conduta do hospital, ambos assentindo em alta da paciente com indicações de instalação de quadro infeccioso, erro médico, falha no dever de informar, negligência no pós-operatório, falha na prestação do serviço, a ausência de consentimento informado, dever de informar inerente à realização de procedimentos médicos de risco, conquanto a alça da perfuração intestinal se insira nos riscos do procedimento. Aqui foi submetida a autora. Lembra do primeiro vídeo sobre a autonomia do paciente e as vantagens para o médico? É aqui que nós estamos atuando. O que não tipificaria imperícia
houve falha na cientificação prévia. Resultado, condenação em 60 mil. Quem vai pagar isso? Responsabilidade do cirurgião e do hospital. Eu sei que muitos diretores de hospitais assistem, tem um colega que assiste, então sempre que puder eu vou ressaltar a questão do hospital aqui, porque eu sei que muitos médicos atuam na direção e enfrentam esses problemas. E eles entendem muito melhor do que normalmente os médicos que estão na iniciativa privada, profissional liberal, a questão jurídica, porque eles vivem isso todo dia. Prosseguindo, outra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Responsabilidade civil, procedimento estético, peeling, dermatologistas. Estou falando com vocês. Obrigação de resultado. Eu vou abordar isso mais para frente, não se preocupem com isso. Dever de informação sobre possíveis riscos. A responsabilidade civil incontrovérsia nos autos do procedimento de aplicação do peeling realizado pelo réu, bem como a ocorrência da mancha esbranquiçada ao redor dos olhos da autora. A ausência no dever de informação. No caso, o réu faltou ainda com seu dever de informação, porquanto não informou suficientemente a autora quanto à responsabilidade de ocorrência de despigmentação irreversível na região de aplicação do produto. Porque aqui a prova que o transmitiu a informação, cumpriu o seu dever de informação, é o registro no termo de consentimento informado. Lá deve conter os riscos. Nós abordamos isso no vídeo anterior sobre o dever de informação do médico. Resultado disso, valor da condenação, R$20 mil. Por outra decisão do Tribunal de Justiça, e eu pego do mesmo tribunal para não ficar ninguém pensando que às vezes é o julgador. O tribunal é diferente, resultado diferente. E aqui é importante sempre falar, procedimentos estéticos, a responsabilidade é muito gravosa. O dever de informação é draconiano. Tem que informar tudo. Não tenham dúvida disso. O organismo saudável, submetido a um procedimento estético, a jurisprudência é muito severa. Responsabilidade civil, erro médico, cirurgia plástica embelezadora. Cicatrização, obrigação de resultado, igual ao anterior do dermatologista. Responsabilidade subjetiva, culpa presumida, ausência do dever de indenizar. Nesse caso, considerando que o procedimento adotado foi correto, ou seja, nós podemos estar agora na esfera dos riscos inerentes ao procedimento. A autora foi informada dos riscos, ao menos nada alega ao contrário. O ônus que lhe cabia, o que não mais procurou o médico no período pós-operatório, e que a cicatrização é ponto que refoge ao agir do profissional. Convenci-me de que o requerido não agiu com culpa, o que afasta o dever de indenizar. O afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral. Ou seja, cumpriu o dever de indenizar, termo de consentimento bem feito, com todos os riscos, o paciente assinou, resultado, ocorreu um risco inerente ao procedimento sem conduta errada do médico, o mal se concretizou, mas o paciente foi informado previamente, anuiu com os riscos, o profissional, nenhuma condenação. 0. Antes de abordar esse slide, eu queria reforçar, como pode ter ficado claro já, a assinatura do termo de consentimento informado é essencial para os cirurgiões em geral. Isso não há dúvida. Na série dos procedimentos estéticos, estou falando com os dermatologistas, cirurgiões plásticos, a assinatura do termo de consentimento informado é imprescindível. Deveriam ser previstos todos os riscos possíveis. Os tribunais são muito rigorosos com isso. Para reforçar a necessidade de prever a maior quantidade de cenários possíveis e que a ampliação do ato cirúrgico sem autorização do paciente somente é possível em caso de urgência e necessidade, quando se caracteriza o estado de necessidade, eu vou mostrar essa jurisprudência para que fique mais claro, com um caso prático é mais fácil fixar, para a gente analisar junto e vocês verem como é importante a questão do termo de consentimento, prever várias hipóteses, que a ampliação do ato cirúrgico nem sempre é como todos pensam, posso avançar sem consentimento do paciente, é estado de necessidade sempre e não vai ter problema nenhum. Tribunal de Santa Catarina, ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Paciente caminhada ao nosocômio para retirada de mioma por videolaparoscopia. Histerectomia, extirpação do útero, sem autorização através do procedimento, não autorizado de incisão no abdômen. Inexistência de emergência ou perigo de vida. Negligência, indenização por danos morais. O médico, sem autorização do paciente, avançou no ato cirúrgico. Não havia risco de vida, não havia urgência, dano moral.
ainda que fosse necessário. Olha como isso é importante. Por isso que no termo ali, no vídeo passado, eu disse, olha, é sempre importante prever o melhor e o pior cenário. Porque se o paciente autorizou o pior cenário, o meio termo está autorizado também. Quem pode o mais, pode o menos. Outra coisa que eu queria, aproveitando essa decisão, nesse caso concreto, é dizer, sempre que houver uma mudança substancial nas condutas terapêuticas, faz-se necessário um novo consentimento, um termo de consentimento informado. Não é possível aqueles termos de consentimento informado, como fosse um cheque em branco que permite que o médico faça tudo. É necessário um termo específico. Mudou-se o procedimento, novo termo, para evitar qualquer problema. Não esqueçam dessa jurisprudência. É um caso que aconteceu e pode acontecer com qualquer um que avance dessa forma. Claro que se você tiver uma cirurgia e houver um risco para o paciente, um estado de necessidade, aí você está protegido pela excludente do estado de necessidade, mas você vai ter que comprovar, cabe ao médico comprovar essa situação de urgência e emergência que caracteriza o estado de necessidade, que é a necessidade de avançar para proteger direito alheio. Em reforço ao que eu já disse no vídeo anterior sobre o dever de informação do médico, vou trazer novamente uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que nós já examinamos sobre outra perspectiva, sobre o dever de informar, mas agora eu vou trazer sobre o ônus da prova. A quem cabe comprovar que o termo de consentimento informado foi assinado. Se não comprova, é prejuízo processual para quem tinha essa obrigação, que nesse caso é o médico e o hospital, e que isso resulta responsabilidade civil, condenação e danos morais, indenização. Esse é o resultado prático desse entendimento. Por isso que é muito importante. É uma preocupação do médico a assinatura do termo de consentimento. Nesse ponto do vídeo, eu espero ter convencido você que o termo de consentimento informado não é uma mera burocracia. É uma das principais ferramentas que o profissional dispõe em juízo para se defender. O tempo que você gasta elaborando termo de consentimento informado é um investimento numa eventual defesa futura. Eu tenho vários pontos a abordar para você. O primeiro, nada de economizar papel e tinta agora. Vou ser muito claro isso. Nada daqueles termos de consentimento informado com aquelas letras miudinhas, pequenininhas. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 54, parágrafo 3º, e o próprio Conselho Federal de Medicina, nas suas resoluções, já abordam e dizem que a letra deve ser 12. O segundo ponto que eu quero abordar é aquele termo de consentimento informado conciso, faltando informações importantes, ou com termos vagos, sob o argumento, tá no prontuário, só depõe contra você. É a sua ferramenta de defesa. A prova produzida no termo de consentimento informado quanto ao conteúdo da informação passada para o paciente é muito superior do que aquela contida no prontuário, porque no termo de consentimento o paciente assina, é uma confissão. Não raro, as informações contidas no prontuário são impugnadas pelos advogados, informando que não foi aquela bem que foi passada ao paciente, e no termo de consentimento informado isso não é possível. O terceiro ponto é que o termo de consentimento informado deve ser assinado em duas vias, uma via com o paciente, uma com o profissional, que de preferência digitaliza, arquiva e coloca num backup e guarda para sempre isso. O grande problema dos termos de consentimento informado pegos na internet é que eles são genéricos demais. É quase um cheque em branco do paciente para o médico. E as decisões dos tribunais têm entendido que isso não tem muita validade, porque falta informação ao paciente, não há comprovação que a informação foi passada. Por isso que eu vou ensinar aqui para vocês a elaboração de um termo de consentimento informado que tem uma estrutura padrão que permita você inserir informações específicas de uma forma rápida e prática. A preocupação aqui não é fazer um texto muito lindo literariamente ou um layout muito bonito, é ter uma completude de informações e clara. Com o tempo vocês vão ter vários termos de consentimento informado para os seus procedimentos específicos e vai ser cada vez mais rápido a elaboração. Essa é a estrutura de termo de consentimento informado que eu entendo adequada, que você não vai ter problema nenhum. A ideia é a elaboração de um texto que passe por todas essas informações, todas as etapas que eu coloquei aqui neste slide. Tá? É muito simples, não tem que se prender aos termos do texto. O importante é que a informação seja clara. Eu vou elaborar de cabeça com vocês aqui. Mas muita gente pode falar, mas sintomas, exames realizados, diagnóstico, colocar isso no termo de consentimento informado. Já está no prontuário para quê? No prontuário o paciente não assina. Aqui ele assina. Então a força probatória é muito maior. Não há dúvida nenhuma. Se o paciente fala um sintoma para você e você não anota o prontuário, pode acontecer. E o paciente pode falar isso. E aí, como é que você responde?
Se tiver no termo de consentimento informado, não há dúvidas que tudo que foi falado está lá, porque senão o paciente não vai assinar o termo. Então é muito importante isso. Então agora eu vou de cabeça criar um termo aqui muito simples. Você pode criar você mesmo. Não se prenda às palavras, por favor, porque isso aqui não é uma fórmula imutável. O importante é que essas informações contenham eu, fulano de tal, é a qualificação do paciente que você vai colocar. O nome completo, o CPF, o endereço. Se for menor, você vai colocar representado neste ato, qualificar o representante legal, da mesma forma, nome, CPF e endereço, vírgula. Busquei auxílio médico com o doutor, aí a qualificação do médico, CRM, consultório que ele atende. Já vencemos o tópico da qualificação, vírgula. Na data tal, oportunidade em que relatei os seguintes sintomas. Você pode apontar por tópicos com pontinhos cada um deles, ou pode fazer um texto corrido. Aí fica a seu critério. Diante do quadro sintomático, foi-me solicitado a realização dos exames clínicos a seguir descritos. Você vai apontar cada um dos exames e a data. E já vencemos este ponto. Após a avaliação e investigação diagnóstica pelo profissional acima indicado, vírgula, fui informado do meu diagnóstico. Descreve o diagnóstico muito bem, para que fique claro para o paciente a comprovação que você transmitiu essa informação. Já vencemos essa etapa. O ideal é que os exames realizados e o diagnóstico já fiquem num parágrafo separado, como cada um dos abaixo. Só vai ficar junto a qualificação e os breves relatos dos sintomas, porque você já inicia tudo para não ficar uma coisa muito picada. No próximo parágrafo, para o meu caso específico, foram apresentadas as seguintes alternativas de tratamento, com os respectivos riscos inerentes, efeitos colaterais, complicações e tempo de pós-operatório. E aqui você aponta cada um deles, pode ser em forma de tópico, que é até melhor, porque você aponta o tratamento, explicando, aí coloca 2 pontos, risco, efeitos colaterais, e vai colocando. O importante é ser claro, que a informação esteja facilmente apreendida pelo paciente e que ele não tenha problema nenhum para compreender. Estamos nesse ponto, cumprimos esse ponto aqui. No próximo parágrafo, depois de refletir sobre as informações e sanar todas as minhas dúvidas com o médico acima indicado, por livre e espontânea vontade, optei pelo tratamento. Aí você coloca o tratamento lá, descrito. Nós estamos nessa etapa aqui. Você não precisa explicar os riscos e outras coisas que já foram tratadas no parágrafo anterior. Seguindo, outro parágrafo. Para o tratamento por mim escolhido, fui cientificado dos seguintes riscos específicos referente à minha condição pessoal. Estamos nessa etapa aqui. E aqui você vai dizer se ele é tabagista, idade, outras cirurgias e todas as questões peculiares do paciente. Esse ponto é muito importante. Gaste tempo nesse ponto. Não esqueça desse ponto, sempre. Isso aqui é muito importante, que vai caracterizar que é um termo de consentimento informado para aquele paciente. Não é algo genérico que você pegou na internet. É aqui que você se diferencia, é aqui que você prova que você examinou, que você demonstra para o perito que você teve atenção com aquele paciente. Esse é o ponto. Próximo parágrafo. Também fui informado da necessidade estrita observância dos seguintes cuidados no pós-operatório, essenciais para o sucesso da terapêutica, os quais ficarão à carga da minha responsabilidade. 2 pontos. Aí aqui você vai descrever todos os cuidados no pós-operatório. É muito importante, porque às vezes o paciente se descuida deles e isso gera um mau resultado. E aqui você consegue comprovar que o paciente foi cientificado dessa informação. Por fim, chegamos às advertências finais. São questões genéricas que é importante conter. Eu vou falar aqui rapidinho para vocês. Não se atenham aos termos, mas é importante que essas informações estejam contidas nas suas palavras de forma clara. Dizer que o paciente está ciente de eventuais complicações que podem ocorrer, como sangramentos e processos alérgicos, exigindo procedimentos adicionais, como novas cirurgias ou transfusões de sangue. Se houver necessidade de transfusões de sangue, autoriza sua realização, estando consciente da existência de enfermidades que podem ser transmitidas por este meio, ainda que sejam adotadas todas as cautelas pelos serviços de hemoterapia, que ele também foi informado que este formulário não contém todas as complicações e riscos conhecidos e possíveis de acontecer nesse procedimento, bem como que os médicos responsáveis poderão responder às minhas dúvidas quando necessário. Também dizer que o paciente tem plena consciência de que, não obstante todo o esforço técnico do médico, e não existe garantia absoluta quanto ao resultado da cirurgia com relação à cura da minha doença,
Por fim, o paciente, comprometo-me a cumprir fielmente os cuidados pós-operatórios acima indicados, tendo sido informado das consequências da inobservância dos mesmos para a minha recuperação e a ocorrência de eventuais sequelas. Terminadas as advertências finais, chegamos ao ponto da data e assinatura. Nunca esquecer a assinatura, é essencial. Além disso, a data. E, como eu diverti, o termo de consentimento informado sempre deve ter sido entregue pelo paciente antes da cirurgia, nunca no dia da cirurgia. Outra questão interessante que eu aponto, e também sugestão do próprio Conselho Federal de Medicina, é ter um espaço para que o paciente faça uma rúbrica abaixo da parte das alternativas de tratamento, riscos específicos do paciente e dos cuidados do pós-operatório. Pode até colocar uma alternativa de sim não para uma pergunta se restam dúvidas nesse ponto. O paciente, restam dúvidas nesse ponto? Um quadradinho com sim e não, o paciente marca e rubrica ali. Isso permite uma interação maior com o termo consentimento informado, forçando o paciente a sempre estar lendo e se eventualmente falar que não leu, ele marcou e rubricou naquele ponto. Então, cada vez mais vai diminuindo a alegação de que o paciente assinou sem ler. Feito isso, é importante destacar que o termo de consentimento informado pode ser revogado pelo paciente a qualquer tempo e sob qualquer forma. Não é necessário que seja a forma escrita, mas é imprescindível que nessa hipótese o médico sempre registre no prontuário. No mínimo, o melhor mesmo é um termo que o paciente revogue ao consentimento anterior. Além disso, a simples existência de um termo de consentimento informado não afasta a responsabilidade do profissional por um erro, seja por negligência, imperícia ou imprudência. O meu objetivo aqui nesse vídeo foi demonstrar a importância do termo de consentimento informado para a prática médica. Também quis auxiliar como elaborar um de uma forma fácil, prática e rápida. Por fim, é importante relembrar que esse vídeo visa levar informação ao médico para que ele se previna de problemas, surgindo algum. Entre em contato com o seu advogado o mais rápido possível, porque no direito prevenir também é o melhor remédio. Se você gostou deste vídeo, se ele te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os colegas para que eles não tenham o mesmo problema, se previnam de processos, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, ajude esse conteúdo a chegar a mais gente e evitar problemas. Se inscreva no canal, clique no sino para receber notificações dos próximos vídeos. Fique à vontade para deixar nos comentários sugestões de novos temas a serem abordados no canal. Obrigado pela audiência e até a próxima. Bem-vindo, doutores! No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a recusa do paciente e como elaborar um termo para registrá-la.